Aleluia. Não sofri hoje para ligar. Boa noite. Graça e paz. Amém? Glória a Deus. Nesse momento é um prazer estar aqui para compartilhar da verdade do Pai, né? É um privilégio alimentar dessa palavra que tem tanto para nos dar sempre. E é inesgotável, uma fonte inesgotável. Amém? Nós vamos falar de um tema, de um texto que é bem conhecido, mas tem algumas figuras aqui, algum momento que me chamou muita atenção e eu quero compartilhar com vocês aquilo que Deus ministrou no meu coração. E o tema da palavra é: 4 homens levaram um paralítico a Jesus. 4 homens. Amém? E o texto nosso é Marcos 2, do 1 ao 12. Eu não sei vocês, mas eu escuto muito as pessoas falar que está muito difícil se relacionar, fazer novas amizades, e amizades muito legais, né? Amizades relevantes. Em todos os aspectos de relacionamento, o que eu escuto é que tem sido um desafio. Até por aquilo que a gente vê, né? A mídia mostra, revela. Então, às vezes, as pessoas ficam meio assustadas por aquilo que tem visto e ouvido nos noticiários. Todos encontraram? Marcos, capítulo 2, do versículo 1 ao 12. Poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, um povo ouviu falar que ele estava em casa. Então, muita gente se reuniu ali, de forma que não havia lugar nem junto à porta. E ele lhes pregava a palavra. Vieram alguns homens, trazendo-lhe um paralítico, carregando por 4 deles. Não podendo levá-lo até Jesus, por causa da multidão, removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava. E pela abertura no teto, baixaram a maca em que estava deitado o paralítico. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: Filho, os seus pecados estão perdoados. Estavam sentados ali alguns mestres da lei, raciocinando em seu íntimo: por que esse homem fala assim? Está blasfemando? Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? Jesus percebeu logo em seu espírito que era isso que eles estavam pensando e lhes disse: por que vocês estão remoendo essas coisas em seu coração? Que é mais fácil dizer ao paralítico: os seus pecados estão perdoados? Ou levanta-se, pega sua maca e ande? Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu digo a você, levante-se, pegue a sua maca, vá para casa. Ele se levantou, pegou a sua maca e saiu à vista de todos, que atônicos glorificaram a Deus, dizendo: nunca vimos nada igual. Esse texto é maravilhoso, mas eu quero falar aqui o que Jesus fez é lindo, é extraordinário. A Bíblia fala que Jesus estava voltando para Cafarnaum e algumas traduções dão a entender que ele estava voltando para a casa que era dele. Parece que era o ambiente dele mesmo. E ali, quando todos ficaram sabendo que na notícia que Jesus estava voltando, o que aconteceu? O povo correu tudo para aquela casa. Então, assim, quando a multidão ouviu que Jesus estava na casa, encheu. A ponto que a Bíblia fala, como nós lemos aqui, que nem as portas conseguiam passar, abrir, travou tudo, fechou tudo. Então não tinha mais lugar. Eu, na minha imaginação fértil, eu fiquei imaginando gente deitada, querendo olhar assim, sabe?
desesperado, pelo menos querer ver um pouquinho ele, não apenas ouvir, mas vê-lo também. Então, eu fiquei imaginando disso, esse cenário. E eu quero que vocês caminhem comigo. A casa está cheia e, de repente, aparecem 4 camaradas, 4, carregando uma maca com um paralítico. E interessante que esse paralítico, ele não chega ali sozinho. E aqui já tem algo muito importante. Existem fases da nossa vida que nós não vamos conseguir chegar sozinhos. Nós vamos precisar da ajuda do outro. Nós vamos precisar da força e disposição do outro. Esse paralítico, ele não conseguiria chegar ao objetivo, o alvo final dele, se ele não tivesse esses 4 camaradas. Isso revela uma verdade muito importante para nós. Muito importante. Que existem realmente fases que você precisa contar com alguém. Que você vai precisar de alguém. E precisar de alguém, reconhecer isso não é uma vergonha. Ao contrário. Isso é clareza e um discernimento, e um conhecimento, uma maturidade e uma coragem extrema. Você reconhecer que precisa do outro. Que a gente tem lugares que você não vai conseguir chegar. Que existem desafios que você vai precisar daquilo que o outro tem. Da força do outro, do conhecimento do outro, para conduzir você para um nível maior. Só que esses 4 camaradas aqui, irmãos, eu fiquei pensando. Se fosse eu, mediante o cenário, a casa cheia, muita gente impedindo. Eu acredito que o cenário de Cafarnaum, a cidade, já era um cenário muito difícil. Porque era tudo muito precário. Muito precário. E eles não desistiram. Eles foram ousados, persistentes. Eles foram até o limite. Até atingir o alvo e o propósito. Então, nós precisamos de pessoas ao nosso redor que realmente estão comprometidos com o nosso propósito. Se você não tiver, você fica na beira do caminho. Você fica na beira do caminho. Esse paralítico não estava ali sozinho. Ele precisou de alguém. E muitas vezes nós vamos precisar de pessoas realmente nas nossas batalhas. Para a gente avançar, para a gente crescer, para a gente ser curado, transformados, libertos, evoluir naquilo que nós precisamos. Nós precisamos de gente sérias. Então, existe uma diferença enorme entre pessoas que consolam você numa crise e pessoas que levam a pessoa em crise a um nível de transformação. E que você não pode querer só consolo na sua crise. A gente tem que querer, ansiar por pessoas que levam a gente, na nossa crise, a um nível maior de transformação. A ponto da gente não se conformar com aquela situação e sair dela. Não querer ficar ali. Não queira, querido, não queira pessoas que deixam você paralítico, doente. Não queira do seu lado, não alimente do seu lado pessoas que anseiam que você permaneça no mesmo jeito. Acomodado, paralítico, numa maca. Apenas que te dá consolo e arruma uma maca para você bem bonita. O que ela faz? Te dá um colchão d'água para pôr na maca? Te dá um travesseiro para pôr na maca? Coloca um adesivo na sua maca? Para você ficar mais confortável no meio da sua crise. E tá tudo bem. Continua assim. Escravo, sem ser livre, sem desfrutar da verdade que pode libertar, sem desfrutar daquilo que o Senhor já conquistou. É muito fácil. Não aceite na sua vida quem faz você conformar com essa situação. Não queira do seu lado quem faz isso com você.
mas anseie pessoas relevantes, pessoas que realmente vai te arrastar para um nível de intimidade, de profundidade, de conhecimento, de transformação, de mudança de mentalidade, de mudança de vida. Tem muita gente que está paralítico na alma, no coração, e está lá, cheio de gente em volta alimentando isso. Isso não é agradável, e não é isso que o Senhor quer para nós. Não é isso. Não queira esse tipo de gente do seu lado que massageie você e fala, tá tudo bem, massageie sua ferida e fala, tá tudo legal, continua aí. E você só se afundando, afundando, afundando. E você ciente que tem algo melhor. Consciente que é possível sair, que é possível viver uma nova vida, uma nova fase. Que é possível ter libertação, transformação e cura. E a pergunta que eu faço é, quem está treinando para... Quem você está treinando e quem está treinando você para você continuar deitado numa maca? Porque as nossas atitudes e ações, elas treinam pessoas ou para sair da maca ou para continuar na maca. Hoje o pastor estava falando sobre aquele áurea, farmáurea, que está rolando e é mundial. Isso significa que nós somos pessoas influenciáveis. É muito fácil ser influenciável. Porque está todo mundo fazendo, tá? Está todo mundo postando. E está todo mundo achando legal. Uns estão achando que é uma loucura. Outros já estão achando muito legal. Muito interessante. O amor que torna você uma ameba. Sabe aquela brinquedo de criança? Aquela amebazinha, amor que torna você uma ameba incapaz, não é um amor verdadeiro. Não é um amor que o Senhor que constrói. O amor que constrói é aquele que potencializa você a sair para viver uma vida de transformação. E o meu desejo é que Deus coloque ao seu lado 4 pessoas como esses caras aqui. Esses caras, irmão, eles foram fora da curva. Se você for imaginar, deixar sua mente vagar, eles não tinham, na minha visão, eu imaginei assim, será que eles tinham alguma responsabilidade de fazer isso? Se fosse você, você ia fazer? Eu fiquei pensando, me colocando no lugar, eu acho que mediante muitas vezes as dificuldades nós desistimos. Talvez você ia desistir e deixar eles lá, esse camarada lá na maca. Você não ia ajudar ele a chegar ao objetivo, ao propósito. E que o meu desejo e o que desejo do Senhor é colocar pessoas na nossa vida que faça com que a gente saia de algumas situações que a gente muitas vezes não vê saída, mas tem saída, tem cura, tem libertação, que tira a gente do acomodismo, daquilo que nós estamos negligenciando. A Bíblia fala que esses 4 camaradas aqui, eles não perguntaram se o cara queria voltar para casa. A Bíblia não fala isso. Você quer voltar para casa? Você quer continuar? Não fala. Mas se imagina. Eles nem questionam. Falam, não, nós vamos com você até o fim. Nós vamos entrar naquela casa. Eu não sei, nós vamos arrumar um jeito aqui. Nós vamos entrar. Gente madura que te ama não negocia com a sua acomodação, o seu acomodismo, mas arrasta você realmente para viver algo novo, algo extraordinário. A cena desse paralítico é muito bonita. E tem esses 4 amigos, nesse contexto, existem 4 lições. E a primeira é, mantenha a visão. Quem tem visão conhece seu destino e não se desvia do foco, independente do que acontece. E mediante todo o cenário, eles manteve o foco, que era entrar na casa para que o paralítico encontrasse com Jesus e fosse transformado. Segundo, seja persistente. Repare 4 dificuldades. Esses paralíticos aqui, esses amigos aqui, eu considerei eles como amigos. Eles tinham tantas dificuldades para enfrentar
Eles tiveram tantos desafios. Eu fiquei pensando se a maca era pesada ou se era leve. Eu acredito que não era leve. Eu acho que era muito improvisado, uma madeira pesada, todo um contexto, uma logística. Corre para lá, corre para cá. Entra, não entra. E o povo, porque o povo não ia embora. O povo ficou, não ia, ninguém saía. Terreno irregular. Imagina tudo isso. E eles foram persistentes. Muito persistentes. Terceiro, eles permaneceram unidos. Perceba também a forma como aqueles homens tiveram que trabalhar. Se eles não tivessem essa unidade, se eles não permanecessem unidos, eles não conseguiriam alcançar esse objetivo. Por quê? Um falava uma coisa, outro falava outra. Um pensava, talvez um queria desistir, mas o outro queria continuar, mas não sei o quê. Eles iam brigar entre eles. Eles não iam conseguir chegar num acordo para alcançar o propósito. Então, tem algo aqui lindo, permanecer unido. Eles permaneceram unidos, por isso que eles alcançaram o objetivo e o propósito deles. E quarto, tenha fé. O texto diz que vendo Jesus a fé deles, dos quatro e do homem paralítico, todo o processo ali, eles foram curados por meio da fé, por meio da ação. E a Bíblia fala que fé é ação, fé é atitude. Então tem que estar alinhado. Se não tiver alinhado, a sua fé é morta, porque a Bíblia fala que a fé precisa de obras. Então, se não tiver obras, é morto. Eu não sei qual que é a situação, irmãos. Do jeito mais louco e improvável, esses camaradas levou esse paralítico. Esses 4 homens. Se você, no caso, faria isso, ia pelo teto, pelo telhado, ia arrancar telha. Talvez as telhas de antigamente seriam um processo muito mais difícil do que hoje. Você iria? Eu, na minha visão, falava assim, deixa eu falar com você, você vai ter que ficar aí. No meio do caminho, seja o que Deus quiser. Tchau. Eu me via assim. Eu não ia entrar. Imagina os 2. E os 4 tinham que apoiar esse camarada para subir no telhado e ainda descer com ele. Porque se um soltasse, um vacilasse, o que ia acontecer? A situação do paralítico ia piorar. Talvez ele ia sair de lá, mas ele ia ficar mais quebrado ainda. Então tinha todo um contexto ali que fizeram com que esse paralítico alcançasse o propósito dele. Eu não sei que tipo de amigo você é. E eu não sei quais são as pessoas que você convive. Mas que você tenha pelo menos uma pessoa que não permita que você fique na maca paralisado. Alguém de fé, alguém de confiança, alguém que tem uma visão de Deus, de reino, alguém que tem uma visão transformadora, que tenha sabedoria, clareza, para ajudar você no processo da sua jornada de fé. Visão, persistência, unidade e fé. Colocaram aquele paralítico diante de Jesus. E aí, o extraordinário aconteceu. A tua fé te curou. Lindo, né? Então, assim, a sua atitude, o seu posicionamento, talvez seja isso, para vir cura, para acontecer libertação, para acontecer transformação, seja qual for a área da sua vida. Com certeza, não é fácil levar ou apresentar as pessoas a Cristo, mas é inesquecível ver o milagre acontecer. Eu acho que fica marcado aqui, ó. Alguém já viu um milagre acontecer? Quando você vivencia, não é algo que marca a gente, marca o nosso íntimo?
Então, assim, levar muitas vezes, apresentar muitas vezes é um desafio que nós temos. Alguns têm muita dificuldade de falar do Senhor, apresentar o Senhor para os amigos. Uns ficam com vergonha, principalmente os jovens, ficam muito sem jeito. E tem esse desafio. Mas quando você vê a pessoa sendo transformada e vivenciando uma nova vida, é algo extraordinário. É algo lindo de se ver. E que a gente busque no Senhor pessoas e que a gente seja no Senhor pessoas que ajudam vidas a serem transformadas. E não que a gente alimente essas pessoas na maca paralisada, enfeitando a maca delas, colocando adesivo, colocando travesseiros, né? Não. Mas que a gente seja aqueles agentes transformadores. Não pode ser, vai acontecer, é possível. Não sei como, mas Deus vai dando direção, vai mostrar o caminho. Esse é a palavra que eu desejo para vocês. Visão, persistência, unidade e fé. Que essa semana seja uma semana de visão, persistência, unidade e fé. Que você caminhe assim e que o Senhor coloque pessoas alinhadas a você com visão, persistência, unidade e fé. Amém? Coloque-se de pé. Coloque-se de pé, vamos orar, agradecendo ao Senhor. E que essa semana tenha muita clareza, sabedoria, pessoas relevantes, pessoas conectadas com coisas que vão te elevar a um nível mais extraordinário de aprendizado, de conhecimento, abrindo portas, abrindo caminhos. Talvez você não tenha o jeito, mas o Senhor tem o jeito dele. E às vezes aquela pessoa que o Senhor se conecta a você vai te ajudar nessa jornada. Que Deus é Deus de conexões, irmãos. Mas que essas conexões sejam conexões relevantes, boas. Amém? Senhor, te damos graça, porque em todo o tempo o Senhor é aquele que cuida, ó Pai. Que seja uma semana extraordinária, que dia a dia o teu povo possa desfrutar e, Pai amado, desfrutar de um nível assim profundo do cuidado do Senhor. Eu não sei quais os desafios que cada um tem, os planos, os projetos, mas as conexões, ó Pai amado, o Senhor venha fazer, Pai amado. Que o teu favor alcance cada vida, ó Deus amado, que eles possam alcançar o propósito, Deus, o propósito que te louva, que cumpre a tua vontade, que o Senhor seja exaltado, glorificado, que a honra seja tua, que a glória seja o Senhor tua, que o Senhor seja reconhecido, ó Pai, por meio das conexões, ó Pai, que o Senhor possa falar a cada coração, trazendo sabedoria, discernimento, direções extraordinárias, que aproxime o teu povo mais e mais de ti, em nome de Jesus. Amém.